Deus pode estar agindo agora na sua vida, mesmo quando os seus olhos ainda não veem o resultado. Existe uma batalha, ela é real. Nossos olhos não podem ver, nossas mãos não podem apalpar, mas ela é real. Existe esse mundo que muitas das vezes nós não nos importamos. Seguimos nossos caminhos como se não fôssemos por ele alcançados, influenciados. Seguimos como se ele não existisse de forma real. Apenas na nossa imaginação e de vez em quando nas telas de cinema. O apóstolo Paulo faz uma declaração sobre isso em Efésios capítulo 6, verso 12. Paulo vai fazer esta declaração, declarando sobre este mundo, sobre esta batalha que decide o nosso destino, porque estamos neste mundo visível, porque estamos nesse mundo palpável, onde podemos ver, onde podemos pegar, onde podemos, irmãos, coexistir com aquilo que é físico. E sai da nossa esfera de entendimento a coexistência e a existência com um mundo que não podemos ver. E o fato de não podemos ver não significa que ele não exista e não coexista ao mesmo tempo conosco. O apóstolo Paulo vai fazer esta declaração, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo está fazendo declaração que todo aquele que é nascido de Deus vai viver em uma atmosfera diferencial. Vai travar uma guerra que não é a guerra natural. Vai conviver com uma batalha constante que não é no campo físico, mas é real. E é justamente esta batalha que vai decidir o destino do mundo visível do qual eu habito e nele existo. E este mundo é a minha casa, é a minha família, é o meu trabalho, é os meus sonhos, é o meu projeto, é a minha fé, é o meu crer. E ele continua dizendo, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Com estas palavras, Paulo está declarando que nós vivemos, acreditando você ou não, crendo você ou não, existe uma batalha sendo travada neste exato momento pelo destino da sua vida, pelo destino da sua história, pelo destino do seu crer, pelo destino da sua prosperidade, pelo destino da sua família, pelo destino que te permeia e te rodeia. Por isso o tema desta noite é a batalha que decide o destino do mundo invisível. E eu quero que você entenda que nesta noite, esta palavra é importante para que possamos viver o sobrenatural
e vencê-la. Vivemos em um mundo onde as pessoas acreditam que podem apenas crer no que vê, naquilo que toca e naquilo que pode medir. Porém, a Bíblia revela que o mundo visível não é a realidade completa. O mundo visível não é a realidade completa. Existe um mundo espiritual, invisível, mas absolutamente real, que influencia a história humana, que influencia as nações, que influencia as famílias e influencia cada coração na face da terra. Tem alguém comigo aqui? O que vemos é consequência muitas das vezes do que não vemos. Alguém comigo mesmo? O que muitas das vezes nós estamos vendo é consequência do que não podemos ver. E a Bíblia começa declarando isso, ratificando isso, confirmando isso. A Bíblia vai fazer menção no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Bereshit bara Elohim, ele diz que no princípio Deus criara os céus e a terra. Então, irmão, antes da terra existir, antes do físico existir, alguém comigo aí mesmo, dá um glória a Deus. Deus já existia. Então, antes de Deus criar a terra, Deus já existia. Antes do homem existir, os anjos já existiam. Então, é claro que eu quero que você saia daqui entendendo: o invisível sempre veio antes do visível. Antes do pecado entrar no mundo, já havia uma realidade espiritual existente. O mundo visível não sobrepõe o invisível. O mundo que nós acreditamos como real, na verdade, não é tão real assim. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve: porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são... Olha que coisa linda e maravilhosa. Paulo está dizendo que tudo aquilo que os nossos olhos podem ver são passageiras, mas as coisas verdadeiramente reais, verdadeiramente verdadeiras, redundância, são invisíveis. Nós não podemos ver. E talvez você esteja tentando resolver apenas o que consegue enxergar, enquanto a raiz da batalha, a raiz do problema, a raiz da guerra está justamente onde os seus olhos não podem alcançar. E a minha oração é que você saia daqui entendendo que talvez a batalha que você está travando é algo que se inicia no mundo invisível, e não é pela tua força, não é pela tua vontade, mas é pela palavra do Senhor, os ensinamentos da Bíblia Sagrada, que vão te auxiliar a vencer essa batalha no mundo espiritual. Por isso eu quero que você entenda nesta noite, e vou repetir, que talvez você esteja tentando resolver problemas, circunstâncias, apenas por aquilo que você pode enxergar ou entender de certo ou errado, enquanto o verdadeiro problema está na raiz espiritual, está onde os seus olhos não podem alcançar.
E eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus Kavek, que o mundo invisível interfere no mundo visível. O mundo espiritual sempre está interferindo no mundo físico. A Bíblia nos apresenta em nenhum lugar dois mundos separados. Em nenhum lugar a Bíblia nos apresenta esses dois mundos separados, porque o espiritual influencia o material. A Bíblia diz que quando Deus fala, o universo aparece. Quando Satanás tenta, o homem cai. Quando um povo ora, nações mudam. Quando alguém endurece o coração, a destruição começa por dentro. Observa isso, antes de aparecer por fora, meus irmãos, porque tudo começa por dentro. Eu quero que você entenda isso, porque sempre o mundo espiritual vai influenciar o mundo físico. E quero repetir essa frase, porque você precisa entender que quando Deus fala mundo espiritual, o mundo físico aparece, o universo aparece. Quando Satanás fala, o homem cai. Quando um povo ora, olha o espiritual, nações mudam. Quando alguém endurece o coração, a destruição começa. Sempre começa no âmbito espiritual. E eu quero que nesta noite você compreenda e saia daqui, irmão, com uma ferramenta para destruir os ardis do diabo, para destruir as hostes de Satanás na sua história, na história da sua fé e na história da sua família. A Bíblia Sagrada sempre vai fazer menção de que não há separação entre esses dois mundos. Por mais que você não queira aceitar, por mais que você discorde, talvez nesse exato momento a sua vida está como está, a sua família está como está, porque há uma interferência do mundo espiritual sobre ti, há uma interferência do mundo espiritual sobre a tua história. E se você não entender isto nesta noite, não vai ter as ferramentas para desfazer essas obras do diabo com a presença de Deus. Deus quer te abençoar, mas você precisa crer. Deus quer te transformar, mas você precisa se movimentar. A Bíblia diz que Jó perdeu bens e filhos, que Jó perdeu a saúde, mas antes de tudo isso acontecer na terra, houve uma cena no céu. Tem alguém comigo de verdade? Nada aconteceu na terra sem antes uma cena não se manifestar em um lugar onde os seus olhos não podiam ver. Antes de tudo acontecer na terra, houve esta cena. A Bíblia diz que enquanto Jó dormia, sem saber de nada, meus irmãos, existia uma batalha espiritual envolvendo sua vida, envolvendo a sua casa, envolvendo a sua família, envolvendo a sua história. Ele desconhecia a conversa que estava, sendo realizada entre Deus e Satanás. E o que isso nos ensina, irmão? Nos ensina que nem tudo que acontece conosco tem origem apenas no mundo invisível. Nem tudo que acontece ou está acontecendo com você tem origem na esfera terrena. Talvez algo está acontecendo e você não está entendendo que a origem começou no céu. E quando eu falo céu, eu não quero dizer o céu onde o trono da glória está, eu estou falando o céu. Porque nós temos o céu onde Deus está sentado no alto e sublime trono. E nós temos um céu
onde as batalhas estão se manifestando nas regiões celestiais, contra esse que batalha contra cada um de nós que crê no nome do Senhor. Talvez você esteja dormindo e não está vendo que há um manifestar no mundo espiritual contra a tua vida, contra os teus sentimentos, pensamentos, fé e esperança, contra a prosperidade e propósito. E você pode estar acreditando que tudo é natureza humana, que tudo está na esfera da terra, e não consegue utilizar as ferramentas corretas para vencer essas setas do diabo. Então eu quero que você entenda que a primeira batalha acontece dentro de nós. Por quê, pastor? Quem estava aqui hoje na escola bíblica sabe, se começa algo no mundo espiritual, então essa batalha vai ter que começar também no âmbito espiritual. E eu quero que você compreenda que esta batalha sempre vai começar dentro de nós, porque antes de Satanás conquistar cidades, ele tenta conquistar pensamentos. Antes de Satanás conquistar cidades, meu irmão, Satanás nunca vai conquistar cidade. Satanás nunca vai conquistar uma nação sem antes ele não conquistar pensamentos. Sem antes ele conquistar pensamentos e transformar corações. É por isso que Paulo vai escrever que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Porque é justamente nesse cenário, nesta cena, que nossa mente é travada. Olha lá, ó. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Toda guerra espiritual, meus irmãos, passa pela mente. Toda batalha espiritual vai ter que ser passada pela mente, porque é o medo, é o orgulho, a amargura, incredulidade, desânimo. Toda batalha espiritual, irmão, começa pela mente. E observa que se essas coisas não se manifestam, e nós achamos que é natural, medo, orgulho, amargura, incredulidade e desânimo. Passa pela mente essa batalha espiritual. Esses estados interiores podem afetar as nossas decisões, olha bem, podem afetar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas e com a igreja. Porque esta batalha vai alterar, afetar a nossa mente, porque foi assim com Eva. A Bíblia diz que a serpente não ofereceu um fruto. Alguém comigo mesmo? A serpente não ofereceu um fruto, irmão. Na verdade, a semente começou plantando uma ideia, que é uma semente. A serpente não ofereceu, toma um fruto, não. Ela ofereceu, toma uma ideia. E ela disse assim, é assim que Deus disse. O pecado entrou primeiro depois chegou às... Tem alguém comigo mesmo? Sempre vai começar no mundo invisível para chegar no mundo físico. O pecado começa no mundo invisivelmente para depois chegar no mundo físico, fruto. O coração, meus irmãos, ele sempre vai governar o nosso exterior. O nosso interior sempre vai governar o nosso exterior. Por isso que assim como você está por dentro, será o seu comportamento por fora. Jesus ensinou do coração
procedem os maus pensamentos, ou seja, do interior. O interior, irmão, diz ali, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O espiritual sempre vai atuar no mundo físico. Sempre vai atuar. Porque observa, o interior produz o exterior. Se o coração, veja, se o coração muda, irmão, a família muda. Se o coração muda, irmão, o casamento muda. Se o coração muda, irmão, as palavras mudam. Sabe, se o coração muda, irmão, as escolhas mudam. Se o coração muda, os propósitos mudam. Se o coração muda, a fé muda. Se o coração muda, nós somos transformados. Tem alguém comigo mesmo? Talvez você fale, mas esta é a minha realidade. Está tudo bem, irmão. Mas nós vamos agora usar as ferramentas corretas. Eu preciso orar para que o meu coração mude. E quando o nosso coração muda, irmão, até as finanças são afetadas por valores como honestidade. Quando o nosso coração muda, a gente não rouba o Senhor. Quando o nosso coração muda, a gente não rouba o irmão. Quando o nosso coração muda, o irmão vende um doce e a gente compra fiado, mas paga depois. Quando o nosso coração muda, a gente não fica devendo nada ao irmão. Quando o nosso coração muda, a gente não entristece o irmão, porque comeu o que o irmão fez, mas não pagou. Quando o nosso coração muda, irmão, até essa área da nossa vida é afetada. Sabe por que você compra e não paga? Porque precisa desse milagre, e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. A generosidade, a honestidade, a diligência muda quando o nosso coração muda. O domínio próprio muda, irmão, quando o nosso coração muda. E a Bíblia trata disso repentinamente. E é justamente o mundo espiritual que rege essa energia para impedir que os nossos corações não se transformem. Para que vivamos na presença de Deus num engano tão fantástico que esse evangelho está oferecendo na terra. Não importa o que a Bíblia diz, o que importa é no que eu creio como verdade, naquilo que eu acredito que precisa ser. A Bíblia diz, irmão, de um coração que Zaqueu, irmãos, convida Jesus para ir na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus entrou primeiro na casa de Zaqueu. Depois que Jesus estava na casa de Zaqueu, foi que Jesus entrou no coração de Zaqueu. Foi quando o coração de Zaqueu mudou. Sabe, quando foi isso? Quando é que o coração de Zaqueu mudou? Quando o coração de Zaqueu mudou, a maneira até de lidar com dinheiro mudou. Zaqueu gostava de acumular. Zaqueu gostava de olhar para a conta e ver assim, ó. Porque a confiança de Zaqueu estava na conta, estava no dinheiro. Mas quando Jesus entrou na casa, e depois entrou no coração de Zaqueu, a fé e a confiança dele deixou de ser no dinheiro, no acúmulo, mas passou a ser na pessoa bendita de Jesus, que estava no coração dele. Quem dá um glória a Deus? E sabe o que acontece quando eu falei da generosidade?
Ô irmão, fala para o teu irmão assim. Aperta a mão dele aí em nome de Jesus. Fala, irmão, perdoa o pastor. Fala, não se desvia não, irmão. Mas a palavra precisa fazer parte da nossa história. Fala, não se ofende não, irmão. Como é que era Zaqueu antes de Jesus entrar no coração dele? É por isso que você não dizima, irmão. É porque você ainda está como Zaqueu antes de Jesus entrar no teu coração. Zaqueu conhecia Jesus, ouvia falar de Jesus, ouvia Jesus pregar. Mas só foi ser transformado quando Jesus entrou no coração dele, quando ele convidou para a casa dele, e aí Jesus entrou na casa dele. E a Bíblia diz que ele grita, não foi Jesus que pede, ele grita: eu dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus não pediu, mas a transformação espiritual produz frutos visíveis. O que acontece no interior do homem com a presença de Jesus no quarto se reflete do lado de fora, para que todos saibam que a boa mão do Senhor fizeram um milagre no interior do homem. Porque Jesus busca glória, testemunho, e não um evangelho pessoal e particular e egoísta, mas um evangelho que reparte a glória, as bênçãos, o pão. Jesus, quando fez milagre, repartiu o pão. Guarda isso no teu coração. Eu não estou te acusando, pelo amor de Deus, eu estou ensinando. E você faz dessa verdade, irmão, o que desejar. Porque no final, é você que vai dar conta de você mesmo. Mas a minha parte é ensinar a verdade espiritual, para que você tenha a ferramenta correta para viver o evangelho que glorifica o nome do Senhor. A transformação no interior do homem, essa influência do mundo, do reino de Deus espiritual na vida do homem, no interior do homem, vai transformar o seu ambiente, porque Deus muda pessoas, e pessoas vão mudar ambiente. Havia pessoas necessitadas dentro daquela casa, mas que aquele momento em que ele foi transformado no seu interior, que ele foi transformado, ele mudou o ambiente, mudou a vida daquelas pessoas que estavam ali. E diz a história que todas aquelas pessoas também creram no Senhor pela transformação da vida daquele homem pão duro e miserável. Quem dá um glória a Deus? Aquele homem era tão pão duro, tão miserável, que o Espírito Santo transformou ele justamente na área em que ele daria o maior testemunho da vida dele. A área mais difícil da vida dele. Foi ali que ele declarou, e quando todos viram aquilo, falou: não, só pode ser um milagre. Esse cara é miserável demais. E ele diz que vai dividir o que ele tem. Meu irmão, é Deus, eu quero esse Deus também. Quem glorifica o nome do Senhor? Meu irmão, eu não sei qual é a área mais difícil da tua vida, mas eu sei que se Jesus entrar, essa área será transformada e todos verão que essa área foi mudada por aquele que vive e reina para todo sempre. Qual é a área da tua vida? Esse é o poder de Jesus. Essa é a graça de Jesus. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, irmão. Nem tudo é guerra espiritual. Mas toda a vida deve ser vivida diante de Deus. Nem tudo é guerra espiritual, nem tudo é o diabo. Mas toda a vida, toda a nossa vida precisa ser vivida diante de Deus. A Bíblia ensina que existe atuação espiritual do bem e do mal, verdade. Mas ao mesmo tempo ela também mostra que nossas escolhas, responsabilidades e consequências importam. É importante evitar atribuir todo o problema diretamente a demônios. Às vezes, irmãos, é falta de perdão. Às vezes é pecado mesmo. Às vezes é imprudência. Às vezes é sofrimento próprio, porque estamos nesse mundo caído.
No mundo teremos. Isto é um mundo injusto, irmão. É um mundo sem Deus. Deus só está nele por meio da palavra e da nossa existência, que se chama igreja. Então Jesus, irmão, chama seus discípulos à vigilância, ao arrependimento, à oração e à obediência, para que possamos viver uma vida diante de Deus e não atribuir a nossa falta de perdão a demônios, a nossa falta de prudência a demônios, a nossa falta de amor a demônios, porque isso é fruto do nosso pecado, de nossas escolhas, de nossas decisões. E como vencer, meus irmãos, aquilo que não vemos? Como vencer esta batalha que decide o mundo físico, essa batalha espiritual que decide no mundo físico em que vivo? Como vencer? A Bíblia diz que é pela fé. A Bíblia diz que o justo, pela sua fé, ele viverá. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. A fé não nega a realidade. Ela confia na realidade maior, Deus. Por isso Abraão foi chamado do pai da fé, porque Abraão não negou a realidade de perder o filho, mas ele confiou numa realidade maior: Deus proverá. Há uma realidade que nós estamos vivendo difícil, mas a fé me leva a viver uma realidade maior: Deus está comigo, eu não estou só. A realidade maior: eu sou mais do que vencedor, eu não estou só. Então a fé não nega a realidade, ela confia em uma realidade maior, onde Deus está sentado num alto e sublime trono. Mas pastor, como eu posso vencer esse mundo, essa batalha no mundo espiritual que rege, governa o meu mundo físico visível? Pela palavra, pela fé e pela palavra. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo, mas ele respondeu assim: está escrito. A palavra foi a sua arma. Então o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, glória a Deus! Jesus guardou a palavra, ele era a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo. E ele usou essa ferramenta contra o diabo para não pecar contra Deus. E ele diz: está escrito. Hoje nós queremos dizer: não, mas ninguém diz está escrito. São discussões e argumentações, mas não existe o está escrito. Quando entra o está escrito, toda argumentação precisa calar-se, porque toda a natureza se cala quando Deus fala. Mas pastor, como mais? Pela oração, meus santos, pela fé, pela palavra, pela oração. A oração já está incluído o jejum, porque oração sem jejum é dieta. A Bíblia diz: quem ora, irmão, permanece. Como diz o Senhor: vigiai. Para quê? Porque o mundo espiritual está trabalhando para nos levar a essa dormência. E justamente a oração, o jejum vai fazer. E a gente ora: vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne. A Bíblia diz que através da oração, do jejum, da fé, da palavra, recebemos uma ferramenta espiritual. Os olhos não podem ver, que é a armadura de Deus. Eita, glória a Deus. Essa armadura faz declaração, a salvação, a proteção, a blindagem. Porque a própria armadura é a palavra de Deus. Pois esses são os recursos que Deus nos oferece para permanecermos firmes, inabaláveis. E o próprio Jesus é o nosso maior exemplo. Na cruz, parecia que tudo havia acabado. Os homens enxergavam derrota. Mas no invisível, Deus realizava a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Mas quem podia ver? Quem podia ver? Todo mundo olhava para Jesus e falava: coitadinho, derrotado, humilhado, ensanguentado. Mas o mundo invisível, Satanás estava apavorado, desesperado, porque a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, estava sendo manifesto naquele momento. O que parecia fracasso era vitória. O que parecia fracasso era redenção. O que parecia fracasso era esperança. O que parecia fracasso era transformação. Era um novo tempo e uma nova história para aquele que cresce naquele que da cruz saiu vitorioso. E isso, irmão, nos lembra que Deus pode estar agindo agora na sua vida, mesmo quando os seus olhos ainda não veem o resultado. Você não está vendo nada acontecer. Você está vivendo como Jesus na cruz do Calvário. Parece derrota, parece fracasso, mas o mundo espiritual está aplaudindo a sua perseverança, está aplaudindo o seu entusiasmo. Não, eu estou aqui, todo mundo me aponta, mas eu sei que não estou só. O milagre está acontecendo no mundo espiritual, você não está vendo, mas é justamente isso que pode estar acontecendo na tua vida. Então eu quero que você comece a entender e crer, que mesmo que os teus olhos ainda não vejam o resultado, no mundo espiritual, Deus pode estar agindo, eu creio nisso. Assim como Deus mandou jogar a vara de Arão no meio da terra, junto com todas as outras, mas só a vara do escolhido floresceu. Alguém comigo aqui? Alguém entendeu de verdade? Por isso nós somos escolhidos, irmão, por Deus, santificados, escolhidos para viver uma santificação. Então, queridos, terra nenhuma vai impedir Deus de fazer florescer aquele a quem Ele escolheu e luta para obedecer. Quem pode dar um glória a Deus? Só não vai florescer, irmão, se as suas escolhas, se as suas inconsequências superar a palavra de Deus, suplantar, se a sua vontade suplantar a palavra de Deus, se as suas escolhas superar a verdade de Deus, se as suas verdades suplantar as verdades de Deus, aí as consequências suas não tem nada a ver com Deus. Mas caso contrário, querido, não tem como você não florescer. Nenhuma dificuldade poderá impedir você de crescer. Nada nessa terra tem poder de te paralisar, porque diz a Bíblia, e eu estou seguro nessa palavra: todas as coisas, seja elas boas, ruins, más ou péssimas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Por isso que aquele que ama a Deus, mesmo quando vem fracasso, ele glorifica a Deus e diz: eu vou crescer, porque eu creio que isto vai cooperar, vai contribuir para a minha vitória. Eu glória, quem pode dar um glória a Deus aqui? É nisso que eu creio. Por isso, irmão, pode levantar quem quiser, o que quiser contra a tua vida. Se você ama a Deus, você vai prevalecer. Existem pessoas, irmãos, em todos os lugares, tentando mudar apenas as suas circunstâncias. Vem todo mundo com uma ideia querendo te ajudar a mudar alguma coisa. Mentira ou verdade? Sempre vai ter alguém querendo mudar alguma coisa na tua vida, querendo mudar alguma circunstância na tua vida. O único que não quer mudar a circunstância, mas quer te transformar, é Deus.